Olá, hoje em especial, olá a todas as mulheres. Hoje é exclusivo para as mulheres. Normalmente, quinta-feira é dia de live, mas ontem eu participei a convite de um debate no Teatro Municipal de Nova Friburgo, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E por isso, hoje, eu estou fazendo essa live, porque me chamou a atenção a necessidade e a importância de nós trazermos a consciência, o convívio, a reflexão, a função da mulher. E ontem teríamos muitas coisas para falar, e como eu falo muito e não iria dar tempo, eu resolvi fazer hoje essa live e compartilhar com vocês esses tópicos que estão aí sinalizados na divulgação da nossa palestra. Resiliência, autoestima, consciência, integridade, empoderamento, feminismo e machismo, e não feminismo versus machismo, intuição, transcendência e o resgate do divino feminino. Precisamos compreender isso. A primeira pergunta que se faz é: por que existe um Dia Internacional da Mulher? Em 1911, em Nova York, um grupo de operárias de uma fábrica fez um movimento reivindicando melhores condições de trabalho. E foi provocado um incêndio na fábrica e 130 mulheres morreram carbonizadas. E eu diria que essa não foi a primeira vez. Ao longo da história da humanidade, muitas vezes as mulheres foram carbonizadas, foram queimadas. A começar por Eva, culpabilizada pelo acesso ao conhecimento. E quando nós falarmos do resgate do divino feminino, vamos falar sobre Maria Madalena. E vamos perceber o quanto, através dos tempos, através da história, de certo modo, o pior lado é o lado da mulher. E isso precisa ser transformado, porque não foi para isso que nós nascemos. Podemos lembrar também que na Idade Média, as mulheres que eram sensitivas eram queimadas na fogueira como bruxas. E hoje nós sabemos que as sensitivas têm mais cristais de apatita na glândula pineal, têm percepção ampliada, são muito intuitivas e podem ajudar muito as pessoas. E é sobre tudo isso que nós queremos falar. E vamos começar pelo tópico da resiliência. O conceito de resiliência é um conceito de adaptabilidade, de resistência ao sofrimento. E nós precisamos pensar na resiliência com dois lados. Um lado, esse lado do suporte. Muitas vezes eu me pergunto se a gravidez fosse alternada entre os homens e as mulheres, se haveria um terceiro filho, ou talvez nem um segundo. Porque a reação da mulher diante dos percalços, diante das dificuldades, é bem maior. E se por um lado essa adaptabilidade é uma característica positiva, por outro lado, tudo aquilo que vai para os extremos sai do ponto de equilíbrio. E aí nós vamos ter, no extremo do negativo, o que nós chamamos de masoquismo. Masoquismo é considerar o sofrimento normal. E nós não nascemos para o sofrimento, nós nascemos para a realização. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E por que nós nos esquecemos? Porque esse cultural que vem ao longo dos tempos criou padrões cristalizados de modelos de masculino e feminino. Falo muito que eu tosse. Vou tomar um pouquinho de água. Então, a primeira reflexão que nós fazemos e que nós pedimos para que vocês façam também, procure pensar sobre todas as coisas que acontecem na sua vida como mulher.
E se efetivamente você precisa passar por isso, se você quer passar por isso, ou se você está seguindo um modelo, às vezes um modelo ancestral. Mamãe sofria, vovó sofria, e por aí vai. E aí a pessoa acha que tem que sofrer hoje, vai passar esse modelo para as filhas. Nesse primeiro momento, então, vamos pensar tudo aquilo que nós aceitamos passar, conviver, e se realmente isso tem um sentido de aprendizagem, de evolução, de aperfeiçoamento. E se não tiver, nós vamos precisar dizer não para essas situações. Às vezes eu trabalho com pessoas que não sabem dizer não. E qual é a ideia? Nós vamos... Ah, a Alice entrou ali. Obrigada a todas vocês que estão aí assistindo, participando e doando energia para essa live, que com certeza estão doando. Mas uma coisa importante, a percepção daquilo que nós podemos mudar através das nossas ações e daquilo que está acima da vontade humana de promover mudança. Então, em termos de problemas, nós vamos ter 3 campos de ação. Aqueles problemas cuja solução depende de nós, aqueles problemas cuja solução depende do outro, se o outro não quiser resolver, é melhor seguir o próprio caminho e deixar que o outro viva a experiência, e aqueles problemas que estão acima da vontade humana. Logicamente, tem coisas que acontecem, falecimento de alguém, uma tempestade, ou seja, tudo aquilo que não dependa da vontade humana. Nesses casos, vamos precisar ter resiliência e aceitação, porque algumas coisas não dá para nós mudarmos, mas tem uma série de coisas que nós vivenciamos e muitas vezes, se nós nos perguntarmos até quando, a nossa consciência vai dizer até quando você quiser. E esse é o ponto. Quando nós percebemos que aquela experiência negativa, pesada, aquela carga pesada, arrastada, na verdade não faz parte do nosso processo de aprendizagem. Então, nesse momento, nós vamos começar a dizer não para essas situações. Mas para conseguir dizer não, nós vamos precisar de uma coisa muito importante, chamada autoestima. Autoestima significa conhecermos as próprias qualidades. Nossas qualidades nos preenchem. Você tem noção das suas qualidades? Qualidades são aquelas coisas, aqueles atributos que você possui e que levam você a fazer algumas coisas muito bem. São também as habilidades. Nesse momento, então, pense nas suas habilidades, em todas as coisas que você é capaz de realizar. E um detalhe, não se force a realizar aquilo que não é a sua tarefa. Porque, às vezes, as pessoas acham que tem que saber tudo, que tem que resolver tudo. E aí não deixam espaço para que outras pessoas assumam suas parcelas de responsabilidade. Que possamos perceber o seguinte, que algumas coisas nós sabemos fazer muito bem, outras mais ou menos, e outras nós não sabemos ou não gostamos. E nós temos direito de não gostar de fazer determinadas coisas. Nós não nascemos com um rótulo de tarefas marcadas no nosso peito. Não tem uma tabuleta que nos diga assim, mulher faz isso, isso, isso e isso. E o que nós percebemos é que o contexto social faz com que esses modelos sejam repetidos. E essa reflexão que nós vamos precisar fazer. Até onde estamos repetindo um modelo disfuncional? Até onde? Até o mundo já mudou e nós continuamos agindo do mesmo modo. E quando nós prestamos atenção às nossas qualidades e desenvolvemos autoestima, isso nos fortalece, isso nos traz alegria, isso nos diz quem nós somos. Nossas qualidades nos preenchem.
Então, se alguém disser assim, ah, Sueli, você é amorosa, eu vou dizer, obrigada, eu sei que eu sou. Ah, você é comunicativa, obrigada, eu sei que eu sou. Então, essa consciência, ela nos fortalece, nos revitaliza e nos coloca em movimento, porque harmoniza partes psíquicas dentro de nós. A nossa criança interna que quer brincar, que tem alegria, que nos traz jovialidade, o nosso lado adolescente que se lança em novas situações, questiona, amplia fronteiras, joga fora velhos modelos. O nosso lado adulto que avalia, pondera, decide, que tem iniciativa, eu quero, eu vou, eu faço. E aquele conjunto de regras que nós trazemos de tudo aquilo que de algum modo foi bom e que a família nos passou. Então, veja bem, nossos ancestrais, enquanto seres humanos, fizeram coisas adequadas e outras não. Mas, de algum modo, algumas coisas foram positivas. O que nós fazemos com essa nossa ancestralidade? Nós vamos perdoar, que significa deixar embora aquilo que não serve, não temos corpo no passado, o passado se vai, ele se vai através do perdão. Quando eu culpabilizo o outro pelas minhas dificuldades, eu perco força. Quando eu entendo que o outro fez o que era possível, meu pai fez o que era possível na sua condição humana, minha mãe fez o que era possível na sua condição humana, eu vou perdoá-los, eu vou me perdoar pela minha condição humana, porque eu não sou diferente, e eu vou recolher aquilo que foi positivo, essa herança também de qualidades, de atributos que eles deixam para nós. E quando nós fazemos isso, nós desenvolvemos uma consciência do que nós somos. E essa consciência do que nós somos, porque veja bem, o consciente corresponde a 14% da nossa função psíquica, o inconsciente corresponde a 86%. Então temos ali um baú de memórias, que quando nós abrimos é uma caixa de Pandora, né? Sai cobras e lagartos. Então, dar conta disso, de olhar esse arquivo que nós trazemos, ver o que não tem mais utilidade, o que se tornou disfuncional. Até porque a vida muda. Às vezes nós planejamos a vida e fizemos um planejamento muito bonitinho, mas a vida não nos obedece, porque nós não dirigimos a vida, como eu falo sempre nas lives, nós dirigimos na vida, e é uma estrada, e nós vamos precisar ter flexibilidade. Muitas vezes, os nossos antigos sonhos perdem o sentido, perdem a funcionalidade. E nós vamos precisar atualizar, que os nossos desejos sejam atualizados e compatíveis com o momento, para que nós possamos viver o presente. Ah, eu gostaria de ter feito isso assim, assim. Gostaria é verbo no pretérito. Não vai acontecer. Quando eu digo eu quero, eu gosto, eu vou fazer, eu vou viabilizar. Quando eu começo a perceber aquilo que é o meu caminho. E o que é o meu caminho? É a realização desse ser que eu sou e que mais ninguém pode ser no meu lugar. Só eu posso ser Sueli do meu jeito. E se eu não for Sueli, eu vou me distorcer. Eu vou talvez tentar agradar, seguir um outro modelo. E não é esse o meu caminho. Cada um tem o próprio caminho. E quando eu trago isso à consciência de descobrir o meu conjunto de potenciais e de habilidades. E quando eu pego esse conjunto de potenciais e habilidades e descubro que isso me habilita a um determinado serviço. E, como diz o reitor da Unipaz, o serviço é o vício do ser, né? Roberto Crema fala sobre isso. Então, esse vício, isso nos anima, isso não tem idade. Então,
começamos, a partir dessa consciência, a jogar fora crenças autolimitantes, que são as crenças que nos travam. Ah, não adianta, não tem jeito, o homem é assim mesmo, não tenho mais idade para estudar, eu não consegui. E todo esse discurso autolimitante e destrutivo e desanimador. E aí nós percebemos, como diz a nossa saudosa Dulce Magalhães, promotora da paz também, no seu livro Atreva-se. A capa do livro tem uma gaiola. E nesse livro ela mostra que muitas pessoas, muitas de nós, muitas mulheres, estão agarradas às grades da gaiola, do lado de fora. Então, observa o quanto o medo do novo nos aprisiona. Será que nós somos pássaros que se esqueceram que têm asas? Será que nós somos pássaros segurando a gaiola com medo do novo? Se pergunte isso nesse momento. Até onde você tem medo de se lançar? Peça ajuda adolescente dentro de você. Os jovens fazem isso, eles correm riscos, eles se lançam. E nós, adultos, ficamos adulterados. E às vezes nos tornamos mulheres adulteradas, que perderam a alegria de viver, a realização, porque estão carregando o mundo nas costas, que estão se obrigando a fazer coisas que não gostam, que não vieram fazer, inclusive. E quando nós temos essa consciência dessa possibilidade do que nós somos, nós ganhamos integridade. Integridade é esse eixo, é essa coerência entre quem eu sou e o que eu vim fazer. E é isso que nos realiza. Se nós temos um potencial que não é desenvolvido, isso nos atrapalha. Então se pergunte nesse momento, se pergunte sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos, sobre as suas habilidades. E como você pode colocar isso em prática na sua vida, sendo você mesma, a pessoa que você veio ser. E quando você encaixa esse eixo, essa integridade consciente de potenciais, de habilidades de realização, de desejos positivos, você ganha uma coisa chamada empoderamento. E veja bem, não tem nada com as relações de poder, de dominação do outro. Pelo contrário, esse empoderamento é uma libertação de modelos. É saber que, em essência, somos seres livres. Eu sou um ser livre, dentro de leis divinas. Então, veja bem, isso se resume na fala que aquilo que nós desejamos, nós vamos fazer. Nossas ações são livres, mas elas geram consequências. Então, nós vamos trocar a palavra obediência pela palavra consequência. E vamos efetivamente assumir a guia, o direcionamento de nossas vidas. Porque vamos parar de obedecer a figuras de autoridade dentro de nós, que nos marcaram na construção da nossa personalidade. E nesse momento eu pergunto a vocês, quem cuida da sua criança interna? E aí onde você está, diga eu. E se eu perguntar, quem autoriza que a sua adolescente, sei lá, vá ao cinema, vá a uma festa, saia com as amigas, dentro de contextos adequados? Quem autoriza? Diga, eu, a adulta que eu sou. E isso faz com que haja uma internalização. É isso que nós chamamos de empoderamento. Não é uma ação política de contestação, não é essa a ideia. A ideia é muito simples, olha aqui. Um só manda se o outro estiver aqui. Esse aqui manda.
Se esse aqui fizer esse movimento e vier para cá, esse aqui vai montar no vazio. E às vezes nós não percebemos isso. Nós dizemos para o outro, me solta, deixa eu ir. Ao invés de comunicar, estou indo, porque eu quero ir, porque eu vou fazer. E vamos então conversar sobre a conveniência, a adequação, numa condição de igual para igual, mas não numa relação de autoridade. Quantas vezes eu fiz grupos de mulheres e a mulher dizia assim, eu não vou porque meu marido não me deixa ir. Cadê a autonomia dessa mulher? E até naquelas situações mais graves, eu participei certa vez de um encontro de casais em que uma mulher disse assim, meu marido me batia, até que um dia eu peguei o ferro quente, liguei na tomada e disse, ele vem. E ele não veio. A partir daquele dia, ele não bateu mais, ele não cumpriu a tradição, como se diz no mundo masculino. Então, veja bem isso. Na verdade, a mulher que sofre agressão física, no fundo, ela também acredita que o homem tem esse direito, porque se ela acreditar que ele não tem, ela não vai permitir e nem vai atrair esse tipo de companheiro para ela. Porque ainda tem essa questão. O quanto os nossos hábitos nos direcionam para situações repetidas. Quantas vezes eu encontro isso? Mamãe apanhava, eu vivo uma situação semelhante, papai bebia, né? Então, essas repetições são condicionamentos culturais. É como se tudo isso se tornasse normal. E o importante é nós lembrarmos que normal vem de norma, aquilo que é frequente. E nem sempre o que é frequente é bom. E é a partir dessa reflexão que nós vamos nos tornar agentes de transformações sociais. Ontem na palestra eu lembrava isso. Nós educamos os meninos. Nós criamos os maridos do futuro. E precisamos, então, nos lembrar que precisamos educar bons maridos. Maridos educados para a família, maridos educados para a fidelidade. Sem aquela frase, sabe como é homem, né? Isso é o cultural. E esse cultural precisa ser questionado. E quando nós temos esse empoderamento, que nós refletimos sobre o feminino e o masculino, depois eu vou postar na sequência, na parte de comentários, um livro muito bom de um autor chamado Pierre Vaillant, que foi o fundador da Unipaz, da Universidade Internacional da Paz, intitulado O Fim da Guerra dos Sexos. Vocês já pararam para perceber quanta energia se gasta nas picuinhas entre o masculino e o feminino? Quanta energia desnecessária jogada fora. Por quê? Quando nós temos essa capacidade de adaptação, não ao sofrimento, mas ao que é bom, quando nós temos autoestima, autoconfiança, consciência, integridade, empoderamento, consciência de que somos responsáveis pela própria vida, nós não precisamos combater o outro. E Pierre fala sobre isso, sobre o equilíbrio entre o prover, que é uma ação masculina, é a efetividade, é a produção, e o feminino, que é o cuidar, que é a afetividade. Ele propõe um equilíbrio entre efetividade e afetividade. Na família, na escola, na empresa, na sociedade, onde quer que seja. E ele propõe isso dentro de cada ser humano, sejam homens ou mulheres. Quando nós fazemos isso, Pierre mostra que nós aproximamos os modelos de mundo masculino e de mundo feminino. Cada um tem a sua função, mas há uma aproximação, há uma compreensão, se tece com mais facilidade um diálogo. Porque na divisão de tarefas, na complementaridade de tarefas,
na medida em que homens e mulheres, quando a mulher, e é interessante isso, se diz mulher trabalha fora e trabalha dentro, homem não trabalha dentro, na maioria dos casos, e nem se diz que trabalha fora, homem trabalha. Então, olha aqui, vamos precisar que ambos trabalhem fora e trabalhem dentro, porque é preciso que se conheça cada universo. Logicamente, o mundo masculino tem seus desafios. Até alguns anos atrás, os homens não tinham permissão para chorar, então eles infartavam com mais frequência. Hoje em dia, já é permitido, eles têm mais saúde, porque chorar desabafa, desata os nós do coração, dá fôlego, hoje já é permitido. E, por exemplo, se nós dissermos que historicamente, até mais ou menos o início do século passado, para que uma mulher escrevesse, precisaria ter a autorização do marido, nós vamos entender toda a restrição que a mulher sofria numa sociedade, como se nascesse predestinada a isso, cuidar da casa, do marido e dos filhos, mesmo que tivesse um potencial e uma vocação para escrever. E quantas mulheres tiveram que romper com esses modelos e romper essas barreiras para que elas fossem elas mesmas. E é disso que nós estamos falando. Quero até deixar aqui uma coisa muito interessante. Eu tenho 69 anos de idade e fui bancária. E em 1975, no meu trabalho no banco, eu era uma excelente funcionária, havia sido promovida, quando eu comuniquei no banco que eu iria me casar, e meu marido, hoje casados há 43 anos, também trabalhava no banco. Eu recebi a notícia de que eu seria mandada embora porque ia me casar, que o banco não aceitava mulheres casadas. E dentro de casa, na minha geração, havia a pressão para que eu me casasse. Onde já se viu uma filha sair de casa, juntar as trouxinhas e morar com alguém? Não, tinha que casar. Né? Era considerado uma desonra. Então, observe essa pressão. Uma jovem que quer se casar e que gosta do seu trabalho, vivendo pressões dos dois lados, da família e do ambiente de trabalho. É um massacre. Eu lembro que eu chorei muito por causa disso. Porque não tinha escolha. Hoje teria. Hoje eu diria, olha aqui, sinto muito desagradar vocês, mas nós vamos juntar as trouxinhas e eu não vou me casar porque eu não quero perder o meu emprego. Por outro lado, hoje eu penso assim, se eu tivesse continuado lá, hoje eu seria uma bancária aposentada. E agora eu estou aqui conversando com vocês. Então, eu levo isso em consideração também. Que algumas coisas que às vezes nós lamentamos muito num determinado momento, significam uma porta de um ciclo de vida que termina e outro que começa. E acho que esse ciclo que eu segui depois, com tudo aquilo que eu pude realizar, com as minhas habilidades, com a minha vocação, foi muito precioso. Hoje eu diria que eu não gostaria de ter continuado sendo bancária, mas naquele momento foi uma experiência dolorosa, desnecessária, causada por um sistema. E é esse sistema social que nós precisamos questionar, porque a sociedade mantém o status quo, a sociedade mantém os modelos. E nós precisamos, nesses momentos, questionar se esses modelos são adequados ou não. E vamos fazer isso com aquela nossa parte que se lança, a nossa parte adolescente que questiona, com a supervisão do nosso lado adulto, que avalia, pondera, decide, faz considerações em termos de certo e errado. E quando nós fazemos isso, que nós saímos dessa oposição entre o masculino e o feminino para a complementariedade desse masculino e desse feminino dentro de nós. Porque o que é o masculino dentro de mim?
é o apoio paterno para o mundo externo. É aquele pai que diz, vai, tenta, segue o teu caminho. E que dá apoio para isso. Essa é a função paterna. O pai tem função de apoio no mundo externo. A mãe cuida. E conforme nós complementamos esses aspectos, nós harmonizamos o masculino e o feminino dentro de nós. Então, pelo meu lado feminino, a minha religiosidade, a minha sensibilidade, a minha amorosidade, são aspectos do feminino, a transcendência, a fé é feminina. E o que é o meu lado feminino? É o lado da proatividade. É o se lançar, é se permitir viajar e ir a um determinado lugar, é o dirigir pessoas. São esses aspectos todos de autonomia. O masculino é a ação no mundo externo. É também o prover, é a autonomia financeira. Quantas vezes eu trabalho com esposas de empresários que trabalham na empresa, mas não têm um salário e nem as atribuições, apenas porque são a esposa. É como se a empresa fosse uma extensão de casa. E isso precisa ser revisto. Porque se fosse uma pessoa estranha trabalhando, teria o seu cargo e o seu salário. Quantas coisas acontecem que vão misturando os modelos, os significados. E quando a mulher também internaliza esses dois lados, a razão e a emoção, o masculino e o feminino, o externo e o interno, ela complementa níveis de consciência e abre a função intuitiva. Ela expande a consciência. E essa ampliação da intuição, que é simbolizada pelo prata, dentro das técnicas, a intuição aparece como a cor prata. E a intuição, a função intuitiva, vai à frente no tempo e orienta o caminho. Quantos de vocês usam a intuição? É preciso usar. Observa que se alguém fala uma coisa, aquilo encaixa de algum modo, chama atenção. E mais adiante, outra pessoa fala a mesma coisa. Então, preste mais atenção. Se uma terceira pessoa falar, coloque em prática. Porque é através da sincronicidade que o divino se comunica. O divino se comunica através dos sonhos. O divino se comunica através das outras pessoas. É o conceito de Deus pessoa. Nenhum de nós falou diretamente com Deus, mas o divino se comunica. Às vezes as pessoas, por exemplo, pessoas muito céticas, pessoas muito racionais, ficam tentando assim. Eu lembro de uma pessoa que colocou para mim, eu disse para ela, eu deixo sair de mim o controle, eu me preencho com entrega ao divino. Ela disse, mas sei lá o que o divino quer para mim. Eu disse, olha aqui, o divino só quer coisa boa para você, porque Deus é perfeição. Quem atrapalha é o ser humano, somos nós que atrapalhamos. O plano divino é perfeito, pense no universo, pense que amanhã o sol vai aparecer, pense que a Terra está solta no espaço, girando, pense em tudo isso. Em todas essas leis que regem o universo do qual nós fazemos parte. E é a partir desse ponto que nós transcendemos as nossas limitações, que nós transcendemos os nossos medos. E quantas vezes através de um sonho, hoje eu comentava isso no consultório, a primeira vez que eu fui para um congresso em Lisboa, ia ter um congresso da OPP, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, no Centro Cultural de Belém. E eu optei por alugar um apartamentozinho ao invés de ficar no hotel. E depois eu pensei, mas eu vou estar a mais de 7.000 quilômetros de distância de casa sozinha, tudo bem, mesmo idioma, mas com mais idade, se é que isso é significativo, porque eu não acho, mas pensei nisso naquele momento. E naquela noite eu tive um sonho, que eu subia uma montanha-russa, que só tinha subida, não tinha o declive. Então, se eu ia para cá, os trilhos iam para cá, se eu ia para cá, os trilhos me sustentavam aqui. E, através do sonho, o divino me dizia, vai, você está sustentada. Aí
Aí eu pergunto a vocês, tem algum lugar do planeta onde Deus não esteja? Ou será que estamos protegidas onde quer que estejamos, desde que estejamos nessa sintonia de proteção, de harmonia? E quantas vezes as tragédias mostram isso, que a pessoa deixou de ir, não viajou, não pegou o avião que caiu, esqueceu o passaporte, coisas desse tipo. E tudo isso nos fala de transcendência. E transcender esses aspectos limitantes nos trazem plenitude. É nesse momento que nós nos tornamos pessoas inteiras, mulheres inteiras. E quando nós fazemos isso, nós podemos resgatar o feminino dentro de nós. E vamos entender um pouco desse resgate do feminino. Nas culturas antigas, por exemplo, na cultura celta, eles faziam rituais, festivais de agradecimento à natureza. Já que a vida era difícil, o inverno vigoroso, havia um culto às forças da natureza para que houvesse produção agrícola na primavera. Até a árvore de Natal, vocês encontram no meu canal, no YouTube, a história e os símbolos do Natal, eu falo sobre esse aspecto. A árvore de Natal simbolizava trazer essa produção para dentro de casa. E nesses festivais, dentro de uma cultura pagã, haviam práticas sexuais e as crianças nasciam, né? Quer dizer, eram geradas crianças. Daí a guirlanda se colocava na porta, depois a guirlanda como comemoração de uma criança sagrada que havia sido gerada durante aquele festival, os festivais de Ostara da cultura pagã. Então, não havia a correlação entre a fecundação e o nascimento de um bebê. Então, o ventre era considerado sagrado, ele detinha o mistério da vida. Até que chegou um ponto que a sociedade progrediu e se descobriu, os homens descobriram, espera aí, nós também temos participação nesse processo. E isso inaugura o patriarcado. E aquelas sociedades nômades mais matriciais, mais matriarcais até, elas vão perdendo força e surge o patriarcado com terras, com direito de herança e legitimidade. Quando isso acontece, os homens que pagavam dotes pelas esposas passaram a escolher mulheres virgens para que os filhos que fossem herdar a herança fossem legítimos. Só o primogênito herdava. Não tinha teste de DNA. Essa era a garantia. Então, só o primeiro filho herdava, porque esse se sabia que havia sido gerado por uma mulher virgem. E, a partir daí, começa uma visão de repressão à sexualidade e esse caráter de sagrado e do divino, ele adquire um outro formato. E aí nós vamos falar um pouquinho de Maria Madalena. Nos anos 50, no deserto de Nag Hammadi, no Alto Egito, foram encontrados pergaminhos dentro de vasos de barro que continham papiros escritos por Maria Madalena. E vocês vão observar na Santa Ceia de Da Vinci, que ele sabia das coisas, que o único discípulo que não tem barba é aquele que se senta à direita de Jesus, que é Maria Madalena. E no século V, o Papa Gregório determinou, porque havia a história da mulher que lavou os pés de Jesus e enxugou com os próprios cabelos. Era uma mulher anônima. E o Papa deu o nome de Maria Madalena a essa mulher. E todo esse conjunto de falas, quando se diz Maria Madalena era pecadora. Nesse livro, traduzido por Jean-Yves Leloup, O Evangelho de Maria Madalena, publicado pela editora Vozes, há uma fala entre Pedro e Filipe, em que Pedro
questiona com Filipe: falaria o mestre sobre essas coisas com uma mulher? As mulheres, na cultura judaica, não podiam aprender a ler nem estudar a Torá, que era um livro sagrado. Então, todo esse contexto de esvaziamento do divino feminino, quando, na verdade, se vocês pegarem um outro livro, Memórias da Bem-Amada Maria, Mãe de Jesus, um livro editado em Portugal, vocês encontram na estante virtual, esse livro fala sobre o grupo que implantou o cristianismo junto com Jesus, e após a crucificação dele, isso dá um sentido muito maior à crucificação, um sentido de que a crucificação resgata, naquele momento, a negatividade do planeta. Vocês vão encontrar isso relatado no meu blog, Memórias da Paixão de Cristo 1 e 2, eu posto depois aqui, uma regressão espontânea que eu fiz de ter acesso a essa memória. E após a elevação, após a ressurreição, esse grupo continua expandindo. Aí é que eles vão magnetizando os núcleos. E esse grupo tem muitas mulheres, mas todas são consideradas costela de Adão. E não alguém, né, dentro da mesma possibilidade de consciência, de inteligência, de aprendizagem. Há muito pouco tempo, em 1917, as mulheres tiveram direito ao voto. Durante muito tempo, nós ouvíamos os homens dizendo: mulher minha não trabalha. Eu vivi isso, eu lembro, amo muito meu pai. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, excelente, gentil. Mas quando eu fazia faculdade, tinha 2 filhos pequenos, ele dizia: não entendo, as mulheres não querem mais saber da casa e da família. E eu dizia: papai, nem todas as mulheres nasceram com vocação para o fogão. Ele levou 2 anos para aceitar isso. Depois ele passou para outro extremo, achando que a psicologia ia salvar a sociedade, etc. Mas esses modelos culturais exercem pressões. Ao mesmo tempo que nós também podemos transformar uma sociedade, nós somos determinados por essa sociedade, por esses modelos. E aos poucos nós precisamos nos despedir desses modelos. Então, quando se fala do resgate do divino feminino, em primeiro lugar, a partir de todo esse trabalho interno que a mulher faz, de resgate de si mesma, é um caminho natural que ela alcance a transcendência, a intuição e transcendência. Olha aqui, intuição, função do 6º chakra, e transcendência, anteninha com o divino. E essa fé internalizada, ela se transforma em entusiasmo. Estar entusiasmado é estar pleno do divino. E aí, então, essa mulher que tem essa conexão com o divino, ela tem uma função transformadora. Mas ela não vai fazer transformações com oposição, com luta. Como eu dizia na palestra ontem, olha aqui, se o 9 e o 6 brigam, o 9 é maior, ele mata o 6. O 6 acaba, mas o 9 vira 3. Ele se perde, ele se fragiliza. Então, nesse momento, pense nessas polarizações políticas tão desgastantes. As pessoas estão se combatendo e se desgastando. E tudo isso forma uma egrégore. Na cidade, no estado, no país, no planeta, nós sabemos o que está acontecendo. Quando, na verdade, se nós juntarmos o 9 e o 6, vira 15. E 15 é 6 de novo, é fé, é ação. Então, a proposta, quando se fala em construção da paz, é no sentido de que esse amor que a mulher traz, eu andei postando essa semana no meu Face, é tempo de feminino, mulher de ontem, de hoje, de sempre. Precisamos pensar, primeiro, que a população feminina é bem maior. Segundo, que, na verdade, as mulheres não gostam de guerra, porque elas sabem o trabalho que dá criar um filho. E os nossos filhos não foram, como eu digo nesse texto, paridos
amamentados e acalentados para morrer em guerras estúpidas de lideranças políticas, de meninos que brincam de videogame com a vida alheia. E esse é o movimento. O que eles precisam? Eles precisam receber amor. O amor muda, que tudo isso é desamor. Se nós pensarmos nessas pessoas com amorosidade, que possam despertar para isso, essa é a nossa função. Não é um sentido de combate, é um sentido de fortalecimento, é um sentido de reconstrução. E esse divino, quando expandido através das sintonias, tem um vídeo que passa que mostra as mulheres vestidas de branco fazendo uma caminhada no deserto pela paz no planeta. Tenho certeza de que isso funciona. E dentro desse contexto, de que a mulher busque identificar dentro de si essa força de geração de vida sadia. Nossos projetos também são nossos filhos. Assim como a gente cria os filhos e quer que eles se desenvolvam, podemos também gerar projetos. Tudo aquilo que a gente traz, a manifestação que não existia, é considerado um filho, um projeto. Então, primeiro temos o projeto da maternidade, os nossos filhos, depois os livros, os artesanatos, os projetos, as ações sociais, e desse modo, quando nós nos agregamos, nos tornamos fortes e podemos mudar uma sociedade. Hoje eu criei no Facebook um grupo intitulado Círculo de Mulheres de Nova Friburgo. Eu vou passar a fazer uma live mensal nesse grupo. Mas só as mulheres de Nova Friburgo podem participar? Não, eu convidei algumas, ainda vou convidar muito mais, porque tem muitas amigas, mas de outros lugares, inclusive de outro país, que tem contatos lá fora também. Mas por que botei Nova Friburgo? Eu acho que essa cidade tem um nome muito bonito. Primeiro, esse sentido de ser nova, independente de estar fazendo 200 anos. Em segundo lugar, porque a palavra Freiburg quer dizer burgo livre, cidade livre. Acho que aqui é um bom lugar para se plantar sementes de liberdade. Nova Friburgo é um caldeirão cultural. Nós temos aqui 10 colônias europeias, incluindo também a colônia africana, e precisamos resgatar a colônia indígena. Porque precisamos resgatar o sagrado feminino, que já existe da cultura africana, e precisa ser respeitada, e também da cultura indígena. E todas as tradições das diferentes colônias que aqui habitam e trazem seus costumes, suas visões de mundo, seus artesanatos, sua culinária, suas danças, sua música. Isso é muito positivo. Ontem, eu tenho aqui os papeizinhos das perguntas que foram feitas ontem. A primeira pergunta é: como nós, homens, podemos ajudar as mulheres nessa luta? Essa é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, não precisa haver luta. A segunda questão é que, se o homem desenvolve a sensibilidade dentro de si, o feminino dentro de si, isso não tem conotação com sexualidade. Não estamos falando sobre isso, mas o feminino é o cuidar. E muitas vezes o homem não sabe cuidar. E o que se propõe é que esse cuidar seja treinado. Já melhorou bastante. Hoje em dia a gente vê o homem empurrando o carrinho do bebê na rua, o homem que faz comida, o homem que sabe lavar uma roupa direitinho. E essa divisão de tarefas, veja bem, não é ajudar. A ideia é assim, o menino vai ajudar a mamãe. Não é isso, não, é distribuição de tarefas. Que cada um desde cedo aprenda a arrumar sua cama, dobrar sua roupa, a colocar a roupa efetivamente no cesto de lixo, ao invés de deixar jogado no chão.
Eu tive na faculdade um professor polonês que dizia assim: Deus me livre a minha mãe lavar a minha roupa, seria uma vergonha. Mas aqui no Brasil, mãe é vista como aquela que faz as tarefas domésticas, que lava um tanque de roupa. Hoje menos, porque a maioria, mas provavelmente não todas, muitas não têm máquinas de lavar. Vocês já imaginaram o que é torcer um cobertor na mão? O peso que isso tem, o peso da água e a força necessária. Ou pegar uma panela pesada no forno, sei lá, né? Ou morar num barraco de papelão, como a gente vê muitas vezes. Como é essa vida? E aí eu penso que esse divino feminino habita dentro dessa mulher e que ela não nasceu para isso. E aí nós, enquanto sociedade, somos responsáveis por isso. E nós, enquanto comunidade, podemos ajudar essas pessoas a agirem nesse sentido de transformação. Porque muitas vezes não é a condição em que a pessoa nasce, mas ela tem um trajeto possível de crescimento através do estudo. O estudo transforma uma sociedade. Nós usamos 2 lemas: educar para não prender e educar para fazer crescer. Se nós tivermos efetivamente acesso à educação de qualidade, isso transforma uma sociedade. Então, o que nós propomos aqui é que, na verdade, não é uma ideia de lutar, é uma ideia de dar as mãos, é uma ideia de somar. Vocês vão encontrar no meu blog um artigo intitulado As 4 Operações da Vida. Tem pessoas que somam, tem pessoas que multiplicam, tem pessoas que dividem e tem pessoas que diminuem. E a proposta é que esses homens fiquem mais atentos e possam cuidar, e possam realmente somar e perceber que às vezes eu me pergunto isso, tá? Eu vou fazer uma enquete. Se tiver algum homem assistindo e queira responder, por que os homens casam? Eu quero saber, eu vou colocar essa pergunta. Por que os homens casam? Casam pelo cultural, porque é um hábito, hoje em dia já nem casam mais tanto, até porque o casamento está sendo questionado, os modelos, a estrutura está sendo revista. Mas também percebemos que lá com 3, 4 aninhos de idade, a menina já está brincando de boneca e carregando o filhinho no carrinho, e hoje menos, né? Fogãozinhos, panelinhas, etc. Mas há todo um condicionamento e repensar esses aspectos. Então, a nossa proposta aqui é que os homens fiquem atentos a essa transformação da sociedade. E que aprendam também a cuidar, porque cuidar leva a entender o trabalho que dá fazer determinadas tarefas. O trabalho de casa não é tão leve assim, né? Ele é também bastante desgastante. Aqui tem uma pergunta. A segunda pergunta. A liberdade do próprio corpo. Como impedir a dominação masculina do corpo da mulher? Gente, isso ainda acontece, né? Será que essa mulher não consegue dizer não? Será que ela não acredita no próprio não? Será que ela não se impõe? Será que ela não sabe que tem direitos? Porque esse modelo que vai sendo passado de uma geração para outra, aquilo que eu me referi, a menina vê em casa papai batendo mamãe. Então ela pensa que isso é normal, isso mantém a tradição, e essa tradição tem que acabar. Porque, na verdade, como eu falei do exemplo da mulher com ferro e disse vem, e ele não foi, porque, na verdade, só vai apanhar aquela mulher que, em algum ponto do seu inconsciente, acredita que isso é cabível. Porque se na nossa mente isso for impossível, não vai acontecer. Não vamos sequer atrair um companheiro que faça isso.
Vamos, então, parar para pensar nesses modelos. O corpo da mulher é da mulher. O homem não tem direito, ele tem o corpo dele. Ele tem direito ao corpo dele. Mas o que leva essa mulher a ter essa visão de que há uma dominação do homem sobre o seu próprio corpo? E aí nós voltamos àqueles tópicos que eu falei no início dessa live, que é o ponto onde se muda a mentalidade. Porque numa situação em que a mulher resgate seus valores pessoais, ela nem vai começar uma relação desse tipo. Porque esse candidato não vai passar no crivo de seleção que ela faz do companheiro ideal que ela deseja. Nós precisamos ter critérios de escolha. A outra pergunta: por que a mulher é estuprada, espancada, e não acontece nada? Acontece sim, prisão de menos de 1 ano, que é cumprida em liberdade. Por que não há uma lei de morte ou prisão perpétua? Até poderia, mas veja bem, será que cada ser humano nasceu para isso? Ou o que está faltando, o que faltou lá no início da história desse indivíduo foi uma boa educação e um limite, um respeito? Eu sou mulher e sou psicóloga. Certa vez chegou no meu consultório um casal, ela era minha cliente e tinha dificuldade de relacionamento com o marido, e eu pedi que os dois viessem para fazer um trabalho de casal. E ele chegou, sentou com os braços cruzados, meio de lado para mim, porque muitas vezes os maridos ficam aborrecidos com as psicólogas, porque elas trabalham esses aspectos de autoestima e etc. E quando a pessoa resolve mudar a situação, eles acham que foi a psicóloga que mandou, e na verdade a gente não manda nada disso. Mas quando ele ficou mais à vontade, ele disse: olha, agora eu vou lhe dizer uma coisa, doutora. Eu vim para cá pensando, eu vou dar uns tapas nessa psicóloga. E eu disse para ele: olha, é pouco provável que isso acontecesse. Em primeiro lugar, porque a maioria dos homens que vêm aqui tem um certo grau de educação. Se efetivamente isso acontecesse, você sairia daqui com um processo. Ele disse: eu disse: claro, eu não iria apanhar de graça, mas nem acredito que eu fosse apanhar, apesar do meu pequeno tamanho. Porque dentro de mim eu sou gigante em defesa de mim mesma. A minha dignidade me dá tamanho. E é isso que as mulheres precisam. Jamais, em qualquer situação, profissional inclusive, eu vou apanhar, não tem espaço para isso, não tem permissão para isso. Então, essas questões que acontecem, elas vão nos remeter a uma má formação de personalidade dos meninos, que são criados acreditando que mulher é objeto de desejo. E mulher não é objeto de desejo, não é vaso de esperma. E é preciso que haja essa consciência. E hoje em dia, quando eu ouço falar sobre assédio sexual, e quantas vezes nós podemos reeducar os meninos mal resolvidos dentro dos homens inconvenientes? Dependendo da situação, do limite, eu não preciso abrir um processo. Eu vou, usando recursos de linguagem, levar essa pessoa a se colocar no seu próprio lugar. E é isso que precisa. Sabe, um filme que existe, o que as mulheres pensam dos homens? Se a maioria dos homens soubesse o que as mulheres pensam da chamada cantada, como a cantada é ridícula, porque eles acham que não é, eles acham que é bonito, porque eles não sabem que estão sendo ridículos. E é preciso que se diga isso, que muitas das coisas, as piadas, não é? As piadas bobas, a história, uma piada que eu ouvi, às vezes, melhor ouvir isso do que ser surda, mas eu ouvi uma piada assim, que o rapaz engravidou a moça e o pai exigiu que ele se casasse com ela, ou então ele seria preso por 20 anos.
E 20 anos depois ele disse para ela, olha, se eu tivesse aceitado ser preso, eu agora estaria livre. Então eu pergunto, será que os homens acham que o casamento é uma prisão? Então, para que esse caso? Eu volto àquela primeira pergunta, porque fiquem solteiros. E depois de velhinhos vão para o asilo. É uma escolha, mas sejam livres. E o que nós chamamos de uma relação estável é uma relação que honre a construção da família. É para isso que serve o casamento. Para que se dê uma estabilidade à criação de filhos. Filhos precisam de pais, sim, que ajude o apoio no mundo externo. Filhos precisam de mães, sim, que cuidem. E que os dois cuidem e dê apoio. E quando existe um estuprador, enquanto existir um na face da terra, a sociedade está doente. Enquanto existir um na face da terra, os meninos não estão sendo educados adequadamente dentro das suas casas. Os meninos não estão respeitando o sentimento da mulher. Inclusive, já atendi mulheres, garotas de programa, em que há uma morte emocional, porque muitas vezes elas foram abusadas dentro de casa primeiro. E aí elas decidem vender o próprio corpo, que é preferível com o estranho do que com o pai, ou com o tio, ou com o vizinho, ou quem quer que seja. Essa sociedade que permite que essas coisas aconteçam é que precisa ser revista. Enquanto essas coisas acontecerem, enquanto existir violência física, violência sexual, a sociedade está doente. E nós somos responsáveis por isso. E aqui tem uma outra pergunta. Sou defensora de direitos femininos, porém percebo que por muitas vezes, até na maioria das vezes, quem prejudica os direitos da mulher é a própria mulher na sociedade. Veja, por exemplo, na maternidade, a maioria das enfermeiras e demais funcionárias são mulheres. É interessante quantas vezes nós, mulheres, reproduzimos modelos masculinos. Esse é o problema do feminismo. Nós precisamos do feminino e do masculino, mas não do feminismo e do machismo, que são modelos repetitivos e disfuncionais. Certa vez, quando eu trabalhava em um hospital público, fazendo acompanhamento psicológico às parturientes, no pré-parto, acompanhando no parto e depois no puerpério. Numa das camas da enfermaria de pré-parto, havia uma mulher primípara, 31 anos de idade, que gritava, me bata, me mata, me mata, me bata. E a equipe ria, as atendentes riam. E quando eu cheguei perto dela para fazer a anamnese, buscar esse histórico de vida, eu descobri que ela foi filha única até os 7 anos. E quando a mãe engravidou, na onipotência infantil, ela desejou que o bebê morresse. E o bebê morreu e a mãe também. E ela se sentiu muito culpada e ainda dentro da fantasia infantil, ela acreditou que quando ela tivesse um filho, ela iria morrer na sala de parto. E nós esvaziamos esse sentimento de culpa, o acolhimento da criança, a compreensão de que uma criança que foi filha única até 7 anos tem esse tipo de pensamento, que a criança é autorreferente. Ela esvaziou tudo isso, acompanhei para dentro da sala de parto, acompanhei no controle da respiração. Ela teve esse bebê, um bebê saudável, e depois ela olhou para mim com muito carinho e disse, obrigada, doutora. Acho que nós precisamos disso, nós precisamos sim da humanização da saúde, nós precisamos da equipe interdisciplinar dentro do hospital, falta psicólogo dentro do hospital, sim, que possa trabalhar com emergências psicológicas, com essas situações, com situações de preparação para a cirurgia, de pré-indução hipnótica para a cirurgia,
para determinados procedimentos que são agressivos, como a quimioterapia, o acompanhamento de pacientes oncológicos, de hipertensos, de soropositivos, de diabéticos. Como falta nesse reduto médico, estou escrevendo um artigo sobre isso, o hospital é reduto médico, e o hospital precisa ser espaço de integração interdisciplinar com profissionais de psicologia, de serviço social, de enfermagem, de medicina, integrando conhecimentos. Tem muita coisa que precisa mudar na nossa sociedade. E precisamos compreender que a maioria dessas coisas acontecem por desconhecimento. O próprio desconhecimento da psicologia. Eu ainda lido com isso muitas vezes. Publiquei um artigo recente, o que a psicologia não é. Porque às vezes as pessoas me dizem, mas eu tenho meus próprios métodos de reequilibração. Não funciona, porque é o consciente fazendo e os padrões estão lá no inconsciente. Então, é necessário o uso de técnicas de intervenção. Psicologia não é aconselhamento, é técnica de intervenção que produz efeitos efetivos sobre questões específicas. Tudo ainda é muito desconhecido. Então, aqui tem esse detalhe, que nós estejamos atentos ao momento em que dentro de uma sociedade nós reproduzimos determinados modelos que são de dominação masculina. Como existe lá na África a questão da mutilação sexual das mulheres, que as mulheres mais idosas fazem, porque elas dizem, eu passei por isso, por que mais nova não vai passar? E tudo isso precisa ser repensado, que não é porque nós, de repente, vivemos uma determinada situação, que as nossas filhas e as nossas netas, e quem vier à frente, precise viver isso também. Temos que repensar os nossos modelos. Aqui tem, deixa eu ver aqui. Aqui nós temos mais duas perguntas. Uma quer dizer, essa pergunta foi feita no contexto de ontem. O que a prefeitura faz ou pretende fazer em termos de políticas públicas para a mulher? Eu vou falar como cidadã friburguense adotiva. Uma coisa que me chama a atenção, quando nós esperamos que o poder público faça determinadas coisas, é uma certa visão paternalista, porque inverte o processo. Porque se nós tivermos empoderamento como cidadãs, podemos nos unir em estruturas que criem projetos. E quando nós fazemos isso, tem um processo muito interessante. Cada político representa o povo. Eu vejo um momento, vou escrever um artigo sobre isso, sobre essa desconstrução do poder. Nós estamos num momento em que nós precisamos transitar do amor ao poder do amor. E uma sociedade unida, ela pode mudar estruturas. Ela pode se organizar nesse sentido. E isso faz uma pressão, isso exerce uma pressão sobre aqueles que se candidataram para nos representar. Esse é outro detalhe. Na nossa sociedade desinformada, muitas vezes nós consideramos que o político manda em cada um de nós. Não, o político nos representa. Como somos muitos, se elege alguém, porque na Grécia Antiga o povo ia para a praça e tinha um exercício de cidadania. E, de certo modo, nós também podemos fazer isso. Não no sentido de fazer barulho, mas no sentido de organizar nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações na construção de uma nova sociedade, porque essa está terminando. E quem gera novos modelos somos nós, mulheres, porque nós somos geradoras de vida e temos
o divino feminino, a nossa intuição, a nossa transcendência, a nossa força interna, para que possamos unir força, nos agregar e construir paralelamente a sociedade que nós queremos, porque a família, a escola e a igreja são as células básicas da sociedade. Eu vou fazer daqui a 15 dias a live sobre aprendizagem e vou falar sobre isso. Então, não esperem a ação do político, talvez ele não saiba o que fazer. Porque se ele não se elegeu imbuído por um espírito de serviço público, de prestar serviço à sociedade, à comunidade, se foi só uma propaganda eleitoral, não vai fazer. Mas nós, enquanto sociedade, podemos fazer. E se nós começarmos a fazer isso, a nossa Friburgo e cada cidade desse país pode ter uma nova estrutura com o apoio da família, da escola e da igreja. São os 3 níveis, são as 3 células básicas de construção da sociedade. O governo passa a ser uma representação. E se essa sociedade estiver estruturada, isso torna a sociedade mais exigente. E sociedades mais exigentes têm representantes mais qualificados. A última pergunta que nós temos aqui é: você falou de um projeto, você poderia explicar melhor esse projeto? É voltado para as mulheres? Que tipo de apoio o projeto oferece à mesma? Ontem eu falava sobre o projeto Consciência da Vida, que é o projeto de palestras online que aborda essas informações sobre cada tema. Por exemplo, março é aprendizagem, abril é adolescência, maio é vida 2, junho é paternidade, maternidade. Então, o projeto tem uma sequência. Porque nós consideramos que essas informações, porque informar é formar por dentro, se a pessoa tem acesso à informação, ela pode mudar posturas no seu contexto, tanto familiar como social. Esse é um dos projetos, é o projeto Consciência da Vida, que é o projeto de palestras gratuitas feitas online nessa minha página pessoal do Facebook. O outro projeto que está sendo lançado hoje é o Círculo de Mulheres de Nova Friburgo. E nesse momento eu convido a todas vocês a acessarem, digitem no campo de pesquisa do Face, Círculo de Mulheres de Nova Friburgo, e se peçam para associar. Nesse grupo eu vou postar essa live e todos os artigos referentes à condição feminina. E nesse grupo, uma vez por mês, eu vou fazer uma live. E nesse grupo vocês poderão postar todas as perguntas e questionamentos que queiram fazer. Por um motivo muito simples. Quando nós resgatamos esse nosso potencial de criação, o maior milagre na vida de uma mulher é gestar. E as mulheres gestam filhos. E trazem filhos à luz. E as mulheres gestam projetos. E trazem projetos à luz. E as mulheres escrevem livros. E trazem livros para uma nova consciência. E as mulheres criam muito, costuram, fazem artesanato, produzem. A mulher é multifuncional. E encerrando essa live de hoje, se tiver perguntas depois eu vou responder, mas eu quero deixar com vocês um poema, que é o poema número 25 do meu livro de poesias, Poesias no Parque, é um e-book, é um livro eletrônico, está disponível na Amazon, ainda não tem o livro impresso, que diz o seguinte: mulher, faceira, brejeira, inteira, agente da própria história, construtora de memória. Quais são as boas memórias que você quer deixar quando você partir? Mulher geradora de vida, parida no próprio ser.
Porque nós nascemos numa condição feminina, mas qual é a mulher que nós construímos dentro de nós? E é esse ser que nós viemos ser, que nós vamos manifestar. Mulher em busca do equilíbrio daquilo que veio ser, polaridades complementares das diferenças de ver, a nossa multiplicidade. Mulher cheia de amor, furor, ardor, qual lua crescente em noite de esplendor. A nossa emoção, ela é um dínamo. Mulher, esposa, amante, profissional, etc. e tal. Com tantos papéis sociais que nem lhe cabem mais. E os que não forem nossos, vamos devolver a quem cabe. Mulher feminina, divina, mulher sacerdotisa, que visualiza o porvir, antecipando revelações que orientam novas ações. A nossa intuição, a nossa transcendência. Mulher, afinal, simplesmente mulher, sem igual. Você é única, acredite nisso. Um beijo para todas, espero cada uma de vocês no nosso grupo do Facebook, Círculo de Mulheres de Nova Friburgo. Até lá!